Maldição hereditária. Saudações. Para quem tem prazer em responder perguntas, questionamentos e indagações lhe são ajuda e alimentos da sabedoria. Incenso que se coloca no turíbulo por se entender, mesmo não sendo perguntas nem respostas. Ora, tudo quanto nos rodeia é uma pergunta, e para tudo quanto nos cerca tem uma resposta, porque há diferença entre lindo e bonito, formoso e belo. Um sinal que se pode considerar de Jonas também é que Jonas pregou de má vontade, e uma cidade inteira, ou um reinado inteiro, se converteu ao Senhor. Poder do Evangelho. Não importam as cores quando se diz o mundo jaz no maligno, não quer dizer que exclusivamente caiu nas mãos do diabo, mas queda em tudo quanto é maligno para a alma do homem. Mas nós não somos daqui. Mas tudo isto escrevemos para lembrarmos sempre, quando assistirmos aos Jonas atuais pregando o Evangelho, lembremos que Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Pensais vós que aqueles homens que a torre caiu por cima eram mais pecadores do que vós? Antes vos digo, todos de igual modo, se não vos arrependerdes, perecereis. Os discípulos proibiram pessoas que pregavam o Evangelho e não pertenciam ao mesmo grupo que eles. Jesus Cristo disse: não lhe proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Marcos 9, 39. Bênção e maldição. Está escrito: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes embotaram. Mas dizeis: por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou. Por isto, certamente viverá. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Isto não se tratava da genealogia dos fariseus, nem dos seus antecessores, embora saibamos a influência que o mestre exerce sobre os alunos. Tratava-se, no entanto, do homem interior e exterior, daquilo que os fariseus manifestavam exteriormente e da verdade que eram por dentro. Não se tratava de genealogia. Quebrando maldição. Toda a maldição é quebrada no momento em que o homem se arrepende, entrega-se a Cristo, aceita a salvação e torna-se uma nova criatura. Tendo nascido da água e do Espírito, é assim como o vento que assopra onde quer. Ouve-se sua voz, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nele se cumpre
Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Cúmplice, jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Cúmplice, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Cúmplice, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Novo nascimento. Até o homem mau, quando se entrega a Deus e se rende diante de sua soberania, cessam todos os males contra ele, ou cessa todo o mal contra ele. Não retornaria todas as semanas em busca da solução ou de repreender uma maldição que jamais existe ou que não mais existe. Árvore genealógica. Uma escritura não anula a outra. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Isto não significa uma maldição nem uma bênção hereditária. A figueira pode ser estercada para tornar a dar frutos. O tronco da árvore cortada e caída pode renascer ao cheiro das águas. E o cedro do Líbano pode ser abatido e ceifado na terra. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade ou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Visitar a maldade dos pais nos filhos não significa amaldiçoar os filhos por causa dos pais. Entendamos, levar a maldade, visitar a iniquidade, não é maldição hereditária. Êxodo 20, 5 e 6. Filhos galardão. Há filhos que se desviam do colo dos pais. Davi, Saul, Eli, Judá, são pais que nos servem de exemplos bíblicos para não cobrarmos tanto dos pais atuais. Há desvios de filhos completamente para a direita e completamente para a esquerda, porque há pais com exemplos positivos e exemplos negativos, mas ficou escrito: o fruto do ventre é o seu galardão. Assim, não é possível que todos sejam iguais em tudo, mesmo irmãos, mesmo gêmeos idênticos. É o radicalismo dos juízos humanos que vaticinam filhos bênçãos e filhos malditos, filho glória e filho vergonha. Filhos de Caim. Não se cogitaria que todos os filhos de Caim seriam iguais, imitadores ou cópias comportamentais dele. Caso sim, o sinal que Deus colocou nele para que ninguém o matasse, na aplicação da hereditariedade radical, cairia sobre os seus filhos também. Filhos de Noé. Não se afirmaria de forma coerente que os filhos de Noé produziram somente 3 tipos de índoles para toda a humanidade, considerando a diversidade de índoles atuais, e também que Noé não gerou mais filhos após o dilúvio. Dentes embotados. Ainda como eco do ditado em Israel que dizia: os pais comeram as uvas e os filhos embotaram os dentes, perguntaram a Jesus sobre um cego de nascença: quem pecou para que ele nascesse cego?
Ele ou os seus pais? São perguntas da crueldade humana que admite o homem pecar antes de nascer, ou maldição hereditária ainda no ventre. Tradução e versão. Vale ter nas mãos a melhor tradução possível, ou a versão mais aproximada da tradução mais indicada ou mais fiel. O nosso Senhor Jesus Cristo, respondendo, disse: como está escrito, e como leis? Portanto, buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma delas faltará. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas o Senhor queixou-se: examinais as Escrituras, porque julgais vós ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Pecado original. Isto é apenas um nome que se dá ao ato de Adão desobedecer a Deus, dando ouvidos à sua mulher, que deu ouvidos à serpente. Trata-se da narração de uma origem do pecado, não uma maldição hereditária. Ovelhas e aprisco. E se pergunta: onde está Deus? Em qual igreja? Em qual congregação ou ajuntamento? Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, diz o Senhor. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Logo, os membros de uma igreja congregacional podem ser diferentes, mas são um mesmo corpo. Deus não faz acepção de pessoas. E disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem, e de maneira nenhuma ouvirão a voz do estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Manos, a jumenta falou e o profeta não ouviu. Mas se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Nem os loucos errarão este caminho. Ovelhas de fora. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Certamente estas também dirão: Senhor, quando te vimos com fome, ou nu, ou estrangeiro, ou preso? Mas para os do aprisco presente, ele disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouve desde os céus que proclamam a glória de Deus, até o evangelho pregado de toda maneira. Bem-aventurados, porque anjos colherão almas de todas as partes da terra e as ajuntarão no trono branco. Ovelhas de fora, ovelhas de outro aprisco. Verdade própria. Em questão de verdade individual, é necessário que cada um tenha a sua própria verdade, mesmo se considerando que a verdade é uma só e não tem duas faces. Vale ter uma postura própria para defendê-la ou não, mas que reconheça limites e fraquezas pessoais, para que se evite ser juiz de juízes, porque ai do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Logo,
vale muito a opinião particular de cada um. Cada um se acha fiel, ou cada qual se acha fiel. Cada pessoa é um universo particular e cada casal é único. Chamado e vocação. Qual é o seu chamado? A sua vocação? O seu ministério? O seu dom de Deus? A sua missão na terra? Qual é a sua razão de viver? Ora, a diversidade de dons, ministérios e talentos exatamente para cobrir o máximo da pluralidade de pessoas e situações espirituais e emocionais em evidência. Mas o espírito e o objetivo é o mesmo: Evangelho. A profecia de Isaías. A verdade é uma só e de uma mesma fonte. Os que ignoram a profecia de Isaías têm conceitos aleatórios sobre tudo quanto se respeita ao ouvir a palavra de Deus e obediência ao Evangelho de Cristo. No texto. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Estamos avisados de que a verdade será lançada por terra. Por isso, não há denominador comum entre as denominações seculares, porque elas se afastaram exatamente do que lhes seria denominador comum. Quando se fala a esse povo, trata-se principalmente dos que ouviram de mau grado. Isaías 6, 8 a 10. Fazendo um serviço a Deus. Tanto Paulo como todos os discípulos pensaram que Jesus Cristo ia restaurar o reino a Israel, e falaram disto até no momento da ascensão. Mas Paulo somente se converteu após cair do cavalo num encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Deus mudou a Paulo, não Paulo a si mesmo, de seu próprio ânimo. Paulo e Pedro da circuncisão seguiam ao Velho Testamento, a lei de Moisés, os profetas e reis. Eles não pediram pão a Deus e receberam pedras, mas não viram logo a resposta, nem a verdade. O Senhor Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Vale entender o que significa ouvir. Voz de Deus. A voz de Deus não estava nos trovões, tormenta, terremoto, vendaval, mas numa brisa silenciosa. Tem almas perdidas nos púlpitos e nos santuários porque não ouviram a voz do Senhor. Felipe e Natanael ouviram a voz de Deus, porque o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus.